Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós estamos aqui para analisar um deck de tarô muito conhecido e muito popular, que é o Gilded Tarot Royale. Esse tarô aqui, que também é chamado de Tarô Dourado Real. O Gilded Tarot Royale é uma versão atualizada e mais refinada de um dos baralhos mais vendidos do mundo, que é o Gilded Tarot, que traz ilustrações do artista Ciro Marchetti. Esse é um tarô com cores muito vibrantes e cheio de símbolos e figuras místicas e com uma ilustração que tem um estilo até meio cartoon, que lembra aqueles desenhos infantis de super-heróis e muita gente adora. Nessa aula review aqui nós vamos analisar os desenhos do Gilded Tarot Royale e essa metodologia de comparar os elementos de diferentes cartas que vêm de diferentes decks é algo que eu faço com os meus alunos de tarô e que facilita muito o aprendizado e a fixação dos significados das cartas de tarô. Então, vamos lá analisar aqui o Gilded Tarot Royale. Bom, gente, vamos começar aqui analisando alguns aspectos práticos do Gilded Tarot Royale, né? O Tarô Dourado Real. Ele vem aqui nessa box. Interessante aqui ver, ó, quem fez essa reformulação desse deck foi Bárbara Moore e as imagens são as tradicionais de Ciro Marchetti, né? Então, esse deck, como eu falei para vocês, ele é uma atualização do antigo Gilded Tarot, que era muito famoso, muito vendido, né? E essa versão aqui, ela é atualizada e tem cartas mais refinadas. Ele vem aqui nesse box, né, que é um box grande, mas aqui dentro a gente tem a caixinha pequenininha também, né? Então a gente vê aqui que ele vem nessa caixinha e ele vem também com esse livro, que é um livro bem grandinho, não é só um livretinho, ele é realmente um livro, né? E olha só, ele é bem completo, as imagens dentro são preto e branco, mas é um bom livro, tá? Ele explica bem direitinho, uma linguagem bem acessível, né? Vai falando sobre alguns símbolos que a gente encontra nas cartas. É claro que não é super aprofundado, mas é um ótimo livro. Eu gostei muito desse livro, gostei muito da forma como ela escreve, gostei da introdução sobre o tarô, que é dado aqui também. Então é realmente um livro bem bacana que acompanha esse deck aqui. Você vê que ele é grandinho, não é só um livretinho. Então, muito bom. Quando a gente olha aqui para o deck, ele vem nessa caixinha, é uma caixinha simples, né? Então, normalmente, quando os decks vêm nessa caixinha, a gente prefere guardar ou numa caixinha que a gente já tenha, ou num saquinho, ou se você preferir, pode deixar aqui na caixinha dele mesmo, você é quem decide, porque o seu deck, as suas regras, né? Mas tá aqui, ele vem nessa caixinha, com essa carta da força na frente, essa daqui é a carta da força desse tarô, e aqui tem alguns exemplares das cartas que a gente encontra aqui dentro. Vamos ver aqui esse deck dentro. A gente já vê que ele é bem colorido, né? Ele tem umas cores bem vibrantes, bem bonitas. Como eu disse para vocês, ele tem esse estilo meio cartoon, que lembra até aqueles desenhos mais antigos, né? Quem é dos anos 90, que assistia ali o Bom Dia e Companhia, talvez lembre disso. Eu sempre lembro desses desenhos mais antigos, né? Com esse deck aqui. Então ele tem cores bem vibrantes, tem esse estilo cartunesco, né? E olha só esse verso aqui, também muito bonito, a qualidade das cartas é boa e vamos lá, vou separar aqui os arcanos maiores para a gente adentrar na análise deles. Bom, gente, vamos começar aqui falando sobre a carta do louco. Essa carta do louco traz essa imagem de um malabarista, né? Então é como se fosse um coringa que tem essa expressão do bobo da corte, porque o louco é a carta do bobo da corte, né? Ele é ali meio palhaço, meio brincalhão, traz aquele arquétipo realmente da pessoa brincalhona, leve, divertida. E a gente vê que ele tá fazendo meio que um malabarismo aqui com os signos do zodíaco, né? Então é como se ele estivesse brincando com várias personalidades, até porque o louco é aquele que é a carta do tudo pode ser, né? Então ele tá aí aberto para novas coisas, ele tá aberto para ser novas coisas na vida dele, então ele tem todas as possibilidades na sua frente e ele tá meio que flutuando, né? Então trazendo essa leveza do louco. O louco é uma carta leve e ao mesmo tempo a gente vê que tem esse aro aqui, tem esse bastão no pé dele que pode fazer ele tropeçar, fazendo aquela referência que o louco
também precisa ter cuidado com os abismos da vida, né? Ele não pode também ser muito displicente, ele não pode ser despreocupado demais, senão ele vai acabar tropeçando. Então a gente vê essa carta de leveza. Gostei desse detalhe da borboleta aqui, porque a borboleta é um animal símbolo de transformação e o louco é aquele que está saindo de casa, né? Ele está como se fosse abrindo a porta de casa e indo para uma nova aventura. Então ele está se abrindo para uma nova vida. Tanto que a gente começa o tarô sendo a jornada do louco, né? Ele que está passando por todas as cartas. Então a gente vê aqui o louco como aquele que pode ser tudo, que está brincando com a vida, que está se abrindo para um novo horizonte, né? A gente vê esse horizonte aqui por trás dele. Então ele está aí se abrindo para várias possibilidades. É isso que a gente vê aqui nessa carta, uma carta muito bonita. Eu gosto muito dessa estética aqui do Coringa, né? O Joker, do baralho comum, aquele baralho que a gente joga poker, que joga canastra, né? Eu gosto muito daquele Jokerzinho, daquele Coringa. Então eu acho bem bacana quando o louco vem com essa roupa também, né? Com essa roupagem também. Então tá aqui a carta do louco como uma carta muito bonita e muito divertida. Quando a gente olha aqui para a carta do mago, a gente encontra esse mago aqui controlando os elementos. É interessante esse símbolo do infinito aqui, porque o mago é aquele que está sempre buscando o controle das coisas ao seu redor, né? Na verdade, não é aquele controle do imperador, é aquele controle de saber que ele pode usar aquilo que ele tem em mãos para criar várias coisas. Então, o mago é aquele que usa as suas capacidades, que usa a sua sabedoria para fazer novas coisas. Ele bota a mão na massa, ele faz acontecer. Então a carta do mago vem com essa simbologia do controle está nas suas mãos, o poder está nas suas mãos, então ele tem essas mãos aqui aparecendo, ele está meio que dominando o universo. Quando a gente olha aqui na mente dele, tem meio que um símbolo que remete à ciência, né? Trazendo essa inteligência do mago, aquele que tem muitas ideias, mas ele não fica só no campo das ideias, ele também faz acontecer, né? Ele mexe aí, ele arregaça as mangas e mexe seus pauzinhos para fazer acontecer. Então a gente tem aqui o símbolo dos 4 elementos, né? Os elementos primordiais da natureza, de onde tudo vem, de onde tudo surge, que são ferramentas. Então o mago é aquele que usa as ferramentas que estão diante dele para fazer acontecer coisas na sua vida. E eu acho que essa carta ela cumpre muito bem esse objetivo de passar essa mensagem, né? Então olha só, aqui a carta do mago. Quando a gente olha para essa carta da sacerdotisa, eu pessoalmente acho uma das cartas mais bonitas desse tarô. Eu gosto dessa leveza, ela parece estar sendo levada, ela se deixa ser levada, né? E a sacerdotisa é aquela que realmente se abre para o lado oculto, ela se abre para escutar sua intuição, ela se abre para o lado espiritual da vida. A gente vê muita presença do azul e também uma presença leve aqui do roxo, trazendo essas cores mais intuitivas, mais místicas. A lua sempre se faz presente na carta da sacerdotisa, por ser um símbolo universal de intuição, e a sacerdotisa é aquela que escuta a sua intuição. Ela tem esse pé que toca na água, trazendo também essa questão da sensibilidade, né, da ligação com o mundo imaterial. Então, a água que traz aquela fluidez das emoções, aquela fluidez da intuição. Então, a gente tem vários elementos que remetem à sensibilidade, né, esses véus aqui. Então, a sacerdotisa, ela tá tirando os véus, né, de dentro das coisas ali dela, ela tá se revelando, ela tá abrindo o que tá acontecendo dentro dela, ela tá mergulhando dentro de si para ver o que tá acontecendo ali. Ela segura esse livro na mão, porque é uma carta também de busca de sabedoria, mas é uma sabedoria oculta, é aquela sabedoria de si mesma. E se a gente reparar bem, ela tá com uma máscara, então ela veste aqui, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ela tem uma máscara perto dos olhos, e isso faz referência ao lado misterioso da sacerdotisa. É uma carta de mistério, é uma carta muitas vezes que fala sobre segredos que não estão sendo revelados e que devem inclusive ser guardados, né? É uma carta que chama a gente a se resguardar mais, a observar mais e falar menos. Então a sacerdotisa, ela traz essa máscara como símbolo dela realmente ser misteriosa, né? Ela tá ali olhando para dentro dela mesma, mas ela não tá mostrando suas faces,
mas ela não está se mostrando por completo para o mundo ao seu redor. A gente tem aqui as duas colunas fazendo referência àquelas colunas do Templo de Salomão que a gente tradicionalmente vê nas cartas da sacerdotisa. Então tá aqui uma carta belíssima, na minha opinião, uma das cartas mais bonitas desse deck aqui. A Imperatriz também é muito bonita e eu pessoalmente gosto muito quando a Imperatriz vem com essa natureza muito abundante, porque traz aquele lado realmente da Imperatriz ser a Mãe Terra. Ela é criativa, ela é criadora, ela é fértil, né? Ela tá aí cheia de coisas florescendo ao seu redor. Tem toda uma natureza que floresce aos pés dela, né? Então ela tá ali nutrindo a tudo e a todos, inclusive a si mesma, porque essa natureza está subindo por ela. Então a Imperatriz, ela é a grande nutridora, é uma carta de criatividade, ela segura aqui esse símbolo feminino, né? Então ela traz essa potência da feminilidade, ela traz o arquétipo da mãe e ao mesmo tempo ela traz esse arquétipo da beleza também, né? Então ela tá ali trazendo beleza para a vida dela. E é bem interessante quando a gente coloca ela aqui do lado da carta do Imperador, né? Então o Imperador, ao invés da natureza, ele tem aos seus pés uma cidade. Por quê? Porque o Imperador, ele gosta das coisas mais concretas, né? A Imperatriz é a criatividade. O Imperador, ele é a disciplina, ele é a estabilidade. Você vê aqui que os símbolos dos signos aqui, os símbolos astrológicos ao redor da Imperatriz, eles são mais abstratos. Quando a gente olha para os símbolos aqui ao redor do Imperador, eles são mais nítidos, eles são realmente mais concretos e isso traz o espírito do Imperador. Ele é aquele que gosta de tudo muito bem resolvido, muito bem organizado, muito bem concreto, ele está ali resolvendo tudo, né? Então deixa eu trazer um pouco mais dessa carta aqui para vocês verem. Se vocês observarem, ele está aqui cheio de papéis na mão, então ele está resolvendo coisas, parece que ele está ali sempre correndo atrás de resolver tudo ali. Essa cidade, ela parece estar em construção, o que faz muito sentido, porque o Imperador, ele traz aquela essência da estratégia, da organização, das coisas que estão sendo construídas, pensando a longo prazo. E se você observar, ele tem um machado na mão também, o que traz esse poder mais duro do Imperador. Ele é aquele que protege aquilo que é dele, ele protege o império dele e ele está sempre pronto para colocar limites quando for necessário, né? Então a gente tem aqui essa carta do Imperador como aquele que está construindo novas coisas e que está protegendo essas suas construções. Gosto muito dessa carta aqui, achei uma carta bem bacana, principalmente quando a gente coloca junto com a carta da Imperatriz. Quando a gente olha aqui para a carta do Hierofante, a gente tem essa referência ao vitral, né, de uma igreja. Se você observar aqui, parece aqueles janelões, né, aquelas vidraças bem bonitas e coloridas das igrejas antigas, né, quando a gente entra numa igreja e vê aquela imagem colorida muito bonita e a gente pensa, nossa, isso deve ter dado um trabalho para construir. O sumo sacerdote, ou hierofante, ou papa, são nomes possíveis para essa carta aqui, vem trazendo esse poder das coisas antigas, né? Ele vem trazendo essa herança do passado, né? Então, ele vem trazendo esse poder de algo que foi construído há muito tempo e ele está passando esses saberes, tanto que essa é a carta do mentor. Ele é aquele que está passando saberes espirituais muito antigos para outras pessoas, né? Ele é o grande professor do tarô. E, ao mesmo tempo, a gente vê que ele está no alto, o que mostra essa essência de edificação do hierofante. Ele é aquele que gosta de passar valores elevados, né? Ele está ali guardando as portas do céu, né? Então o hierofante vem trazendo essa essência daquele mentor que passa para os outros a sua sabedoria espiritual, que ajuda os outros a se edificarem, né? E eu acho que essa carta aqui, embora seja uma carta muito simples, eu acho que ela passa essa essência tradicional do hierofante, né? Então tá aqui a carta do Hierofante para vocês verem. Quando a gente chega aqui na carta dos enamorados, que nesse tarô se chama Os Amantes, também é um nome tradicional dessa carta, eu confesso para vocês que essa é a carta que eu menos gosto desse deck aqui. Eu acho ela bem enigmática, eu acho ela... Eu não sei, eu não gosto muito dessa posição que essas pessoas estão. Enfim, eu pessoalmente eu não gosto muito da imagem dessa carta. Eu acho que ela traz... Eu não sei, gente, vou ser bem sincera com vocês vão me desculpar, mas eu acho ela meio brega.
Sendo bem sincera aqui com vocês. Mas assim, vamos tentar analisar essa carta aqui, né? Eles estão saindo da água, o que a gente vê como essa referência das emoções. Os amantes são aqueles que se abrem para sentir as coisas, para deixar fluir as emoções. E aqui tem esse moço aqui, esse guerreiro, que está abraçando essa mulher, mas é como se ele estivesse aqui só em espírito, né? Ele não está em carne e osso, ela está em carne e osso e ele está aqui como se fosse com a vontade. Eu imagino que seja ele mentalizando que ele está ali abraçando ela. Então, essa carta ela vem trazendo muito aquela coisa dos nossos desejos internos. Onde é que você gostaria de estar? Com quem você gostaria de estar? Siga o seu coração, tome as decisões que vão estar de acordo com aquilo que o seu coração está querendo. Então, se você está querendo estar perto de uma pessoa, vai lá, fica ao lado dela, compartilhe a vida com ela, faz essa parceria com ela. É importante trazer esse ponto da parceria, porque muitas vezes essa carta, por exemplo, vai sair para a vida profissional, né? E aí não vai estar falando sobre você estar namorando com alguém do trabalho, vai estar falando sobre você fazer boas parcerias, seguir o seu coração e fazer boas parcerias, né? Tomar decisões pensando em conjunto também. Então, é uma carta de decisões, é uma carta de escolhas, mas essas escolhas aqui, elas precisam estar alinhadas com o seu coração. Então, tá aqui essa carta. Me contem aqui o que é que vocês acharam dela, se vocês gostaram, se vocês acharam mais ou menos. Me contem aí o que é que vocês acharam. Aqui a gente tem a carta do carro, e a carta do carro vem trazendo as duas esfinges, né, como esses dois caminhos, e aí a gente tem uma esfinge de prata, uma esfinge de ouro, como sendo aquele cavalo branco ou preto, a esfinge branca ou preta que a gente sempre vê, né, que é aquela autoconfiança na hora de lidar com caminhos opostos e você ter autoconfiança de escolher aquele caminho que você quer mesmo, com força, com vontade. Eu gosto da expressão dessa moça aqui em cima do carro, porque ela tá com esse peito inflado, o que mostra uma coragem, o que mostra uma força de vontade, o que mostra também muito controle. Então ela tá no controle desse carro e ela tá liderando esse carro na direção que ela deseja. Então eu gosto dessa carta aqui. É uma carta simples, uma carta que fica muito fiel aos simbolismos tradicionais da carta do carro, mas é uma carta que funciona muito bem. Então tá aqui a carta do carro, simples e eficaz. Essa carta da força eu adoro a carta da força desse tarô, é uma carta muito bonita. A gente vê aqui essa moça que está acompanhada de um leão, e esse leão simboliza os leões internos dela, né? As emoções mais ferozes, o lado mais selvagem, mais instintivo dessa moça. E a gente observa aqui que ela está com uma coleira, então ela tem domínio desse leão. Ao mesmo tempo, essa coleira, ela não está apertada. Esse leão, ele não está dando trabalho para essa moça, ela já atingiu esse domínio. Ela sabe muito bem usar suas emoções. E é interessante isso porque ao mesmo tempo que esse leão, ele não está sendo feroz porque ela está dominando muito bem essas emoções, ele também está ali protegendo ela. Então é interessante essa carta da força mostrando que sim, você deve ter domínio, você deve saber controlar as suas emoções aí internas, mas ao mesmo tempo você sabe que elas estão ali para você usar quando você precisar, né? Elas estão ali para te proteger. É aquele leão que está de guarda caso você precise, né? Até porque a carta da força não é uma carta sobre você eliminar o seu lado selvagem, você eliminar o seu lado feroz. É sobre você domá-lo e você ter sabedoria de quando usá-lo da melhor forma, né? Você ter inteligência emocional. Então eu gosto muito dessa carta, visualmente acho uma carta muito, muito, muito bonita. Então tá aqui a carta da força para vocês verem. Aqui, quando a gente olha a carta do eremita, que nesse tarô se chama o ermitão, também é um nome tradicional dessa carta, a gente vê aquela imagem tradicional do senhor que está ali acendendo sua lamparina e indo em busca do seu caminho, né? Você vê que ele passou por um caminho aqui atrás que não foi um caminho fácil, né? Você vê que é um caminho até que dá um pouquinho de medo de você passar, ele está na beira de alguns abismos, mas ele vai devagarzinho, iluminando e andando cada pedacinho. E eu gostei muito dessa serpente aqui que ele encontrou, porque essa serpente, ela abre margem para várias mensagens, várias camadas, várias interpretações dessa carta. Primeiro que o eremita é aquele que se volta para dentro de si, ele está ali buscando, né, sua sabedoria interna. E a serpente é um símbolo antigo de sabedoria, né? A serpente, ela está sempre trocando a sua pele quando é necessário, ela se deixa renovar quando é necessário. Então daqui a gente tira essa sabedoria
sabedoria de que o eremita, ele tá se voltando para dentro de si para saber o que é que precisa ser renovado na sua vida, para saber os novos caminhos que ele precisa pegar, para saber o que é que ele quer realmente da vida dele, né? Então é uma carta de autoconhecimento. Ao mesmo tempo, essa serpente, quando a gente vem para uma versão mais atualizada, né, até um pouco mais estereotipada, a gente vê a serpente como um símbolo de algo traiçoeiro, como símbolo de armadilhas. Então, quando a gente para e a gente observa dentro da gente mesmo, a gente para pensar, a gente sai um pouco da companhia do outro para focar na gente mesmo, a gente começa a observar que existem algumas armadilhas ao nosso redor. Só que a gente vai buscando esse autoconhecimento e a gente passa a não cair mais nelas. A gente já iluminou essas armadilhas e a gente não vai cair mais nisso. É muito esse processo da gente aprender com os nossos próprios erros. Isso é autoconhecimento. Você se voltar para dentro de si, você saber quais são os gatilhos que normalmente te pegam, quais são aquelas coisas que te tiram do sério, e você saber cultivar um amadurecimento em cima disso, para que você não caia nessas armadilhas, para que você saiba que você passou por esse caminho, você já conhece onde elas estão e você não vai cair nisso. Tudo isso é esse potencial de sabedoria, de autoconhecimento da carta do eremita. Então eu gosto muito dessa carta, acho um desenho muito bonito, então tá aqui a carta do ermitão do Gilded Tarot Royale. Quando a gente vê aqui a carta da Roda da Fortuna, a gente vê uma carta bem interessante, né? Se a gente reparar, essa carta ela é simples, mas ela é bem eficaz. Quando a gente vai olhando ao redor dessa roda, a gente vai vendo que ela está sendo movida por forças da natureza, né? Então aqui a gente tem um mundo, parece até que é um mar aqui também, se a gente observar, parece que tem um movimento de ondas. Não sei se isso foi assim da minha cabeça, mas eu vejo aqui um movimento meio de ondas aqui, né? Aqui embaixo. A gente vê essa força animal aqui movendo. E quando a gente vai para a carta da Roda da Fortuna, a gente tem aquela carta que fala que a gente não tem domínio de tudo, né? Então tem muito da nossa relação com a natureza. A gente não tem como dominar as forças da natureza, né? A gente não tem como dominar quando é que vai ser noite, vai ser dia, se vai ventar, se vai fazer frio. A natureza tem esse controle. A gente não consegue domar essa natureza externa. Então a carta da Roda da Fortuna ela vai estar falando que há coisas que são além do nosso controle. E o que a gente pode fazer? Se a gente não pode dominá-las, a gente vai ter que fluir junto com elas. E a gente vai ter que aproveitar as oportunidades que elas trazem pra gente. Então a carta da Roda da Fortuna é aquela carta que fala sobre a gente saber lidar com as surpresas da vida, a gente saber lidar com as coisas que fogem ao nosso controle, né? A gente saber lidar com os imprevistos e a gente sempre aproveitar as oportunidades que eles trazem, né? Às vezes tem aqueles inconvenientes, mas todo inconveniente também tem a sua pontinha de oportunidade, é uma nova oportunidade para você fazer algo diferente. Então a carta da Roda da Fortuna, ela pede para que a gente flua junto com essas forças que a gente não consegue controlar, em vez de a gente ir contra elas, porque senão vai ficar difícil, vai ficar pesado pra gente. Então tá aqui a carta da Roda da Fortuna, uma carta simples, mas que foi muito eficaz. Eu gosto dessa representação aqui. Quando a gente olha para a carta da Justiça, a gente vê aqui aquele símbolo tradicional da balança, tem a espada aqui, né? A Justiça que tá ali julgando os prós e os contras, o certo e o errado. Eu pessoalmente não gosto muito quando a carta da Justiça vem com os olhos vendados. Eu acho que é muito importante que a Justiça dentro do tarô, enquanto virtude, ela venha de olhos abertos, porque é uma carta da gente buscar a verdade, da gente estar olhando. Mas também entendo que muita gente coloca esses olhos vendados como símbolo da imparcialidade, né? Você não ir pelo coração e sim pela razão. Você fazer o certo sem ver a quem, né? Então a gente tem aí esse simbolismo. Aqui na carta a gente tem outro símbolo de equilíbrio também, esse yin e yang, então trazendo essa coisa do equilíbrio, porque a carta da Justiça é aquela carta que busca uma postura equilibrada, decisões bem tomadas, tudo muito bem ponderado. Então tá aqui a carta da Justiça, uma carta simples, mas uma carta que cumpre o seu papel. Quando a gente vê aqui a carta do enforcado, eu achei ela interessante, né? Assim, esse enforcado, ele parece estar bailando, né? Ele está um pouco mais confortável do que a carta do enforcado deveria estar. A carta do enforcado é aquela carta que, enfim, está sendo presa, né? Ele se sente preso, ele se sente estagnado em algum ponto. Então eu acho que ele está assim muito bailarino para o que a carta do enforcado realmente quer passar. Então acaba ficando uma carta do enforcado mais otimista. Não é um problema, só foge um pouco do significado tradicional dessa carta, porque é uma carta que na maioria dos jogos não vai ser uma carta fácil. Com
Contudo, eu gosto muito disso aqui, dessas moedinhas caindo dele. Por quê? Porque a carta do enforcado é aquela carta que chega assim e fala, olha, às vezes a nossa vida estagna justamente porque a gente precisa ver quais são as nossas prioridades. Então, a gente sabe que prioridade, a gente priorizar algo, é a gente saber que a gente vai ter que abrir mão de outra coisa em prol disso. Então, há aquela sensação de perda, né? De você estar perdendo algo, mas porque você precisa focar em algo ainda mais importante. Então, eu acho interessante essas moedinhas caindo, mostrando que sim, né? Às vezes a gente vai ter que perder para ganhar posteriormente, a gente vai ter que pensar a longo prazo e priorizar coisas mais importantes e perder algumas coisinhas agora. Então, eu gosto dessas moedinhas aqui. É o que eu gosto dessa carta, mas eu acho que ele poderia estar um pouquinho mais passando um sufoco. Me digam aí o que é que vocês acham, mas não deixa de ser uma carta belíssima. Quando a gente olha aqui a carta da morte, a gente tem a morte encarando a gente. Parece até que ela tá no meio do caminho, né? Como se ela parasse a gente ali no meio do caminho e dissesse, olha, para você seguir em frente, você vai ter que passar por mim, né? E aí eu vou ter que passar a foice em alguma coisa aí, né? Então a carta da morte é aquela carta que fala que pra gente seguir em frente, a gente precisa morrer para alguns aspectos do passado. Então a gente precisa deixar algumas coisas irem embora, a gente precisa desapegar. Ao longo da nossa vida a gente vai encontrar assim essa morte encarando a gente, né, e dizendo, olha, você vai ter que deixar algo para seguir em frente. Se você não deixou aquelas moedinhas caírem ali no enforcado, agora não vai ter jeito, você vai ter que deixar alguma coisa para trás sim, né? Então a carta da morte é uma carta de finalização, é uma carta de você deixar o seu eu do passado para trás para você seguir em frente crescendo para algo novo em sua vida, né? Então tá aqui a carta da morte, e a gente vê uma referência aos simbolismos tradicionais, então o cavalo branco, né, a caveira simboliza o medo, o cavalo branco traz aquela coisa da vontade, né, de você, poxa, eu preciso ter vontade de seguir em frente e por isso eu preciso ter força para deixar coisas para trás, e a rosa branca aqui como símbolo de purificação, nessa bandeira que lembra um formato de uma foice, porque a carta da morte é justamente a gente cortando coisas que não servem mais para nossa vida. Quando a gente olha aqui essa carta da temperança, a gente vê uma carta da temperança muito graciosa, né? Traz essa sensação de leveza também, olha só que ela tá aqui flutuando no céu, então traz essa leveza. A gente vê que ela tem aqui dois cálices complementares, então a gente tem um cálice do fogo, que é um cálice de ouro, e do outro lado um cálice de prata, que tem a água. Então essa referência aos opostos, né? A força do fogo, que é a força criativa, a força espiritual, a força da água, que é uma força mais sensível, né? A prata e o ouro fazendo referência à lua e o sol, então a razão e a intuição. A gente vê essa brincadeira com as cores aqui dos dois lados, então muito interessante realmente trazendo esse equilíbrio como um todo. Gosto dessas vestes aqui que trazem 5 cores diferentes, lembrando que o 5 é um número que faz referência ao espiritual, então é um número do hierofante, já que ele é um líder espiritual dentro do tarô, e também acaba sendo o número da temperança, que é a carta número 14, 1 mais 4 igual a 5, tanto que a temperança muitas vezes é representada por um anjo, né? Esse equilíbrio é algo muito espiritual, é algo que a gente vai ter que trabalhar muito para buscar ao longo da nossa vida, esse equilíbrio perfeito das nossas ações, da nossa postura, mas a temperança ela pede para que a gente comece a trabalhar isso, comece a ir para o caminho do meio, né, e buscar ser mais equilibrado nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Então é uma das cartas de equilíbrio que a gente tem no tarô, né? Então tá aqui a carta da temperança, que eu gosto muito, uma carta muito bonita, né? Então tá aqui. Essa carta do diabo, gente, eu gosto bastante também, tá? Eu gosto muito dessa carta do diabo. Para quem acompanha aqui as minhas aulas de review, certamente vai comemorar, porque eu sou aquela pessoa que eu puxo muito a orelha da carta do diabo, porque é uma carta que eu gosto muito. Então eu confesso para vocês que eu sou muito exigente com as representações do diabo. Eu não gosto quando ela vai para um lado muito estereotipado. Essa daqui, embora tenha alguns pontos ali, o pentagrama, os chifres, né? Eu não acho que ela foi para um lado estereotipado, não. Eu gosto desse ponto aqui, de que ele não está enxergando, né? Então, assim, a carta do diabo fala sobre aqueles desejos, né? Aqueles vícios que cegam a gente, que fazem a gente achar que a gente está no controle de tudo, mas na verdade não está, né? A gente vê esse lado da sensualidade porque é realmente uma carta mais sensual, é uma carta que fala, assim, sobre os nossos desejos carnais, sobre as vontades materiais que a gente tem, né? E tudo bem a gente ter vontades materiais. O que a gente não pode deixar
deixar é que elas dominem a gente, senão a gente vai acabar, ó, pegando fogo, a gente vai acabar se queimando com elas. Então, muito cuidado com isso. Se você tem esses impulsos mais carnais, mais materiais, tudo bem, mas você precisa ter domínio deles. Eles precisam te fazer bem e não te aprisionar. Então, muito cuidado com esses vícios que aprisionam. Essa é a grande mensagem da carta do diabo. Então, eu gosto muito disso aqui, dessa referência a você não estar enxergando, a você achar que você está ali no domínio disso e, na verdade, você está ali cego no meio do fogo, né? Então, assim, é uma carta que eu acho cheia de simbolismos bem especiais. Eu gosto muito dessa representação do diabo aqui, né? Então, tá aqui esse diabo no shape, como dizem. Eu gosto muito dessa carta aqui do diabo. Quando a gente olha aqui a carta da torre, a gente tem uma representação que remete muito à carta tradicional da torre, né? Aquele raio que quebrou a torre e essa pessoa caindo. É uma carta de queda, é uma carta de você realmente se sentir indo pro chão. Gosto disso aqui dele estar sem roupa, porque a gente realmente, assim, tendo aquela revelação, né? A gente ficou despido dentro daquilo. A gente achava que a gente tinha muito e a gente viu que a gente não tem nada, né? Então a carta da torre fala muito sobre isso, fala muito sobre aquela sensação de queda, aquela sensação de vazio, aquela sensação de que, poxa, eu não tenho aquilo que eu achava que eu tinha, né? Então ele se sente nu, ele se sente despido, ele se sente aí realmente caindo. Então tem aqui essa carta da torre, muito fiel ao simbolismo tradicional da torre. Então aqui é uma carta simples, mas que cumpre bem o seu papel. Quando a gente olha aqui a carta da estrela, a gente vê aquela referência tradicional, né? As jarras sendo aqui jogadas, símbolo da poesia. É interessante, gente, eu não sei se vocês repararam, mas em várias cartas a gente encontra um C e um M, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, para ver se vocês conseguem ver C e M. A gente encontra isso em várias cartas aqui, né? E a gente sempre encontra esse C e M, que é a assinatura do ilustrador, tá? Ciro Marchetti. Então ele vai deixando essa assinaturazinha aí ao longo das cartas. É bacana passar pelas cartas procurando onde é que tá a assinatura dele, né? Então é realmente bem legal. Quando a gente vê aqui essa carta da estrela, a gente vê essas estrelas brilhando aqui, né? Símbolo dos sonhos, as jarras sendo derramadas, símbolo da poesia. A gente vê essa água aqui, que é o símbolo também da intuição, da sensibilidade. É uma carta de inspiração, de sensibilidade. Ela tem essa essência sublime. Eu acho que isso é bem passado nessa carta. Achei que essa estrela tá um pouco mais sensual, né? Como se ela fosse um pouco mais pro lado sensual, o que não é muito da carta da estrela, tradicionalmente falando, né? Mas não deixa de ser uma carta muito bonita, tá? A estrela, ela normalmente não encara a gente que tá olhando a carta, ela vai estar olhando justamente para a água, que é as suas emoções, né? Então ela tá ali encarando aquilo. Então ela tem essa postura de sim, ela está sem roupa porque ela tá ali só em essência, mas ela não tá encarando a gente como essa estrela aqui tá fazendo. Ela tá normalmente olhando para a água, olhando para as suas emoções, ou então olhando para as estrelas lá no céu, encarando os seus sonhos. Então eu acho meio nada a ver, ela tá encarando a gente, mas não deixa de ser uma carta muito bonita. Aqui a gente tem a carta da Lua, né? E aí, quando a gente olha para essa carta da Lua, a gente vê essa junção de vários simbolismos tradicionais, né? Então, o cão e o lobo, o crustáceo aqui saindo, símbolo da adaptação, da gente tem que ser um pouco mais casca dura mesmo. E a gente vê essa lua cheia. Eu gosto dessa coisa da lua cheia aqui, porque a lua cheia, ela dá a sensação de que a gente está vendo ela por completo. Ai, eu tô vendo toda a lua. E isso é uma ilusão, né? A gente tá vendo uma face da lua, a gente tá vendo a lua ali, a parte da lua que está sendo iluminada, né? Então ela tá assim, toda iluminada, com aquela face toda iluminada, mas a gente também tem um lado por trás, já que a lua ela é redonda, que a gente não tá enxergando. Então, com isso, a gente tem aquela referência de que a gente precisa ter cuidado, porque a gente não tá vendo as coisas como um todo, né? A gente não tá vendo quem realmente é lobo, quem é cão, né? A gente pode estar se enganando com as pessoas ao nosso redor, com as situações ao nosso redor. Então a gente vê aqui essa mensagem com essa carta, a água aqui fazendo referência sim à nossa intuição, a gente ter que afiar essa intuição para que a gente não seja enganado por ela. Então tá aqui essa carta da lua, que eu gosto, né? Não é uma carta que eu adoro, não é uma carta que eu amo aqui desse tarô, mas é uma carta que eu gosto. Quando a gente olha aqui a carta do Sol, também é uma carta simples, né? A gente vê um universo todo sendo iluminado e tudo correndo como manda o figurino, né? Então, a carta do Sol é realmente essa carta de que as coisas elas estão fluindo,
elas estão acontecendo, as coisas estão andando conforme o desejado. É uma carta que normalmente a gente gosta muito de tirar nos jogos, né? Porque é uma carta positiva, normalmente. Raramente são as vezes que o Sol ela traz os aspectos negativos dela, é difícil isso, vai depender muito do contexto, mas a carta do Sol aqui mostrando que as coisas estão caminhando, o ritmo universal está a seu favor, está tudo muito bem iluminado, você tem uma visão clara de todo o universo ao seu redor, e é isso, né? Uma carta simples, mas muito bonita e que cumpre o seu objetivo. Aqui na carta do julgamento a gente vê esse foco na trombeta com essa sensação realmente do chamado. O julgamento é aquele chamado para a vida nova, né? Então as pessoas aqui despertando, flutuando, né? Quando a gente desperta para um novo eu, a gente desperta com mais leveza, né? Então essas pessoas elas estão despertando para uma vida nova. A gente vê esse anjo aqui tocando sua trombeta e fazendo esse chamado. Olha, é momento de você deixar esses julgamentos do passado para trás e se libertar, se liberar, né? É uma carta de libertação, de liberação dos pesos do passado e abertura para o novo. Então a gente está aqui com essa carta do julgamento, trazendo essa mensagem. E aqui, por fim, a gente tem a carta do mundo. Vou mostrar aqui para vocês. Essa carta do mundo que mostra essa mulher aqui bailando, né? Ela tá aqui com tudo organizadinho. A gente vê essas folhas aqui, fazem referência às folhas de louro, né? Parece uma coroa de louros. E a coroa de louros é símbolo de vitória, né? Então a carta do mundo, que é uma carta de realização, de completude, ela tem os símbolos dos 4 elementos aqui, as 4 áreas da vida dela muito bem organizadas. Ela tem um mundo atrás dela que tá de ouro, né? O troféu dela é como se fosse um grande troféu, essa carta. E a carta do mundo, ela traz realmente aquilo do, olha, você conseguiu, né? Ou então você vai conseguir, dependendo do contexto. Vale a pena ir até o final desse ciclo. Vale a pena continuar. Não desiste da caminhada. Esse troféu vai chegar, né? Então eu gosto muito dessa carta do mundo, gosto muito desse simbolismo do troféu, da medalha. Isso tudo tem muito a ver com a carta do mundo, porque é uma carta de conquista, é uma carta de completude e é uma carta de realização. Então eu gosto bastante dessa carta aqui do mundo, fechando os arcanos maiores do Gilded Tarot Royale. Só para vocês verem aqui rapidamente, os arcanos menores, né? A gente continua com o mesmo estilo de ilustração. Ele vem trazendo esses símbolos místicos também, mas também tem a referência ao tradicional Rider-Waite. Então aqui, ó, o símbolo da infância no 6 de copas, aqui o 7 de copas mostrando várias escolhas para serem feitas. Então a gente vê sim que há aqui uma referência ao tradicional Rider-Waite, mas trazendo essa estética mais cartunesca que esse tarô tem. Então tá aqui, é um tarô bem colorido, um tarô realmente bem vibrante para quem gosta de cores vibrantes no tarô. Esse aqui é um prato cheio, né? Então tá aqui o Gilded Tarot Royale. Esse foi o Gilded Tarot Royale. Me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse baralho e também me conta outros decks que você gostaria de ver aqui no canal. Lembrando que você encontra uma playlist só de aulas review que estão imperdíveis para quem deseja aprender mais sobre essa arte do tarô. Então aqui no canal você tem essa playlist e não se esquece também de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações e me segue também lá no Instagram, @Diário da Bruxa, e no TikTok, @Diário da Bruxa. Um beijo, muita paz, muita luz pra você e até a próxima aula review.